Amados irmãos, vamos falar do terceiro tópico desta primeira lição abençoadíssima sobre os primeiros discípulos de Jesus. E agora nós vamos tratar aqui sobre João, o apóstolo do amor. O Evangelho de João, capítulo 3, versículo 16, que é o texto áureo da Bíblia, ou pelo menos um deles, diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Isso aí foi um dos versículos aqui inseridos pelo nosso bispo Abner Ferreira, e uma coisa que nos chama a atenção é que João, ele disse, Deus amou o mundo de tal maneira, ou seja, ele não encontrou palavras para descrever acerca deste amor. Então, é um amor inexplicável. E aqui o bispo Abner Ferreira diz que nas duas primeiras epístolas atribuídas a João, é frequente a menção ao amor de Deus e de uns para com os outros. Neste tópico, nós veremos que o apóstolo expressou o amor em seus escritos e no cuidado com Maria, visto que é interessantíssimo que o apóstolo João, ele foi o único que foi até o final, até a cruz eu estou me referindo, não no final, no quesito que só ele venceu, mas na trajetória até o Calvário, onde o Senhor Jesus foi crucificado, nós entendemos que o apóstolo João, ele seguiu firme até o fim, e ali sustentando, ajudando, naquele momento difícil, Maria, mãe de nosso Senhor Jesus Cristo. Então vamos lá, olha aqui o que o bispo Abner Ferreira ele coloca. O amor de Jesus era tal que ele ainda fez provisão para sua mãe no último momento. Jesus a confiou aos cuidados do discípulo amado até o tempo em que seus irmãos assumissem a responsabilidade para com ela, como verdadeiros seguidores dele. E podemos acrescentar que os irmãos logo aceitaram a responsabilidade, pois mais tarde vemos Maria na sua companhia, enquanto João parece ter se agrupado de maneira bem distinta deles. Então é importante nós entendermos e lembrarmos daquela passagem quando Jesus ele se retira de Nazaré, uma passagem que fala até mesmo sobre a importância da fé, porque a Bíblia diz que Jesus ali em Nazaré pôde curar alguns poucos enfermos, e não fez ali muitos milagres, e não realizou maravilhas. E aí ele fala-nos sobre o motivo que ele estava admirado da incredulidade que havia nas pessoas da sua cidade, entre eles os seus irmãos, os seus próprios irmãos, de sangue, porque Maria, ela teve outros filhos, e a gente passa a compreender que Jesus, ele tinha um cuidado, ele sabendo que seria levado ao céu, que ressuscitaria e seria assunto ao céu, ele queria muito que os seus irmãos, por parte de mãe, viessem se converter de verdade, e não tivessem aquela mesma atitude que tiveram quando Jesus pregou a palavra em Nazaré, que eles simplesmente pediram ao Senhor Jesus que Jesus lhe desse um sinal. E mais para frente eu vou elaborar uma mensagem, e eu quero falar sobre esse assunto, a importância de nos apegarmos mais à palavra do que aos sinais. Nós vivemos um tempo em que as pessoas estão em busca de sinais, e em função disso não conseguem se converter, não conseguem crescer na vida espiritual, e eu quero uma outra oportunidade tratar sobre isso. E por este motivo a Bíblia nos fala aí então que já ali, próximo da cruz, Jesus vendo Maria sendo sustentada, amparada
pelo apóstolo João, ela disse: mulher, aí está o teu filho. E disse a João: filho, aí está a tua mãe. E a partir daquele momento, João a recebeu como mãe, Maria a recebeu como filho. E isso já era uma estratégia de nosso Senhor Jesus Cristo, pois ele sabia do crescimento até então que o apóstolo João ele tinha conseguido sobre a sua vida em função dessa aproximação, deste convívio e desta caminhada de 3 anos com o nosso Senhor Jesus Cristo. E aí então nós vemos aqui em Atos dos Apóstolos que o fato de João ele assumir Maria como sua mãe e Maria assumi-lo como filho, promoveu com certeza um grande efeito no mundo espiritual dentro do lar de Maria, porque diz a palavra do Senhor no capítulo 1 de Atos e o versículo 14, onde todos ali obedeceram à ordenança do Senhor Jesus, que antes de ser assunto ao céu, ele disse: ficar em Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. E eles entraram no cenáculo e foram buscar a Deus em oração, esperando a descida do Espírito Santo, que iria trazer força, ânimo, consolo, e iria também trazer a eles a sabedoria de lembrar de tudo quanto eles tinham aprendido com o Senhor Jesus. Diz o 14, que todos estes perseveravam unanimemente em oração e súplica com as mulheres e Maria, mãe de Jesus, e com seus irmãos. Se você for ler o 13, vai falar sobre quem? Os apóstolos que estavam ali no cenáculo. E além dos apóstolos, todos esses aqui perseveravam. Ou seja, algumas mulheres, entre elas Maria, mãe de Jesus, estava lá de joelhos orando, esperando o cumprimento da promessa, da descida do Espírito Santo, do revestimento de poder, porque Maria também era carente desse revestimento de poder, e entre eles também os irmãos de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. No 3, top 3, 2 aqui, vai dizer que João escreve sobre o amor. Então, aonde nós vamos encontrar isso? Nós vamos lá na primeira epístola de João, vamos para a Bíblia, primeira epístola de João, e nós vamos ver aqui no capítulo de número 4, ok? Capítulo de número 4, olha que interessante. E o versículo de número 9, 10 e 11. O primeiro, o 9 vai dizer assim: nisto se manifestou o amor de Deus para conosco, que Deus enviou seu Filho unigênito ao mundo para que por ele vivamos. Então, primeiro, o amor de Deus, ele foi demonstrado em que ele, de bom grado e sem pedir nada a nós em troca, ele enviou o seu Filho unigênito, o nosso Senhor Jesus Cristo. É por isso que o apóstolo Paulo, lá na carta aos Romanos capítulo 5, e o versículo de número 8, ele deixa claro dizendo que Deus provou o seu amor para conosco, em que deu o seu único Filho, sendo nós ainda pecadores. Ou seja, ele não nos pediu nada em troca. Ele não disse: olha, se vocês prometerem se converterem, eu envio o meu filho. Não, ele entregou, independente de entregarmos a nossa vida, de andarmos em obediência e em sinceridade ou não. Ele entregou o seu filho. E isto é amor, é você fazer um favor sem querer alguma coisa em troca. Depois ele fala no versículo de número 10, nisto está o amor, não em que nós tenhamos amado a Deus, olha aí, mas em que ele nos amou e enviou o seu Filho para propiciação pelos nossos pecados. É aquilo que eu disse, ou seja,
Ele nos amou, sendo nós ainda pecadores. Quando nós falamos de propiciação, de ser propício a nós, é porque nós não tínhamos condição de ir ao céu. Nós não tínhamos condição de resolver o nosso problema. A nossa dívida, ela era muito alta e precisava que houvesse um preço de sangue. Jesus era o único que poderia vir e derramar o seu sangue e trazer a remissão às nossas vidas. Então, visto que nós não podíamos fazer nada por nós mesmos, Deus, ele enviou o seu Filho em carne. Ou seja, ele veio 100% Deus e 100% homem. Por que 100% Deus e 100% homem? Porque como Deus, nós entendemos que ele tem pai, mas ele não tem mãe. E como homem, nós entendemos que ele tem mãe e não tem pai. Então nós entendemos que ele é 100% Deus e ele é 100% homem também. Como Deus, ele veio para promover a salvação à nossa vida, cumprir toda a lei do qual nós não teríamos condições de cumprir. Nem o próprio legislador Moisés conseguiu cumprir a lei. Agora, como homem, ele veio para que nós viéssemos entender que se ele como homem venceu, nós também temos condição de vencer. Pois ele mesmo disse: no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, porque eu venci o mundo. Deixando claro com isto que se ele venceu, nós também temos condição de vencer. Depois, versículo de número 11, aonde ele fecha dizendo: amados, se Deus assim nos amou, também nós devemos amar os nossos irmãos. Ou seja, nós fomos amados para amar, nós fomos amados para perdoar, nós fomos perdoados para perdoar. Então, nós devemos, como o apóstolo Paulo disse em Filipenses capítulo 2, demonstrar, expressar esse mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus nosso Senhor. Devemos entender que se recebemos de graça, então de graça nós devemos procurar abrir os olhos, o entendimento das pessoas concernente o caminho que leva à salvação. Então João, ele escreve sobre o amor, e depois diz aqui, que o amor ainda é evidenciado através das cartas. Então, ainda aí na primeira epístola, ok? De João, para a gente encerrar esta lição. Olha que interessante, a Bíblia vai falar primeiro, lá no capítulo de número 2, primeira epístola de João, capítulo de número 2, vai deixar claro aqui, que ele, irmãos, é o nosso advogado. Meus filhinhos, estas coisas vos escrevo, para que não pequeis, e se alguém pecar, temos um advogado para com o Pai, Jesus Cristo, o justo. Ele é o nosso advogado, ele é o nosso mediador, para nos aproximarmos de Deus. Ele mesmo disse: eu sou o caminho, sou a verdade e a vida, e ele não disse ninguém vai, ele disse ninguém vem, porque na Trindade nós entendemos, e é uma lição que nós vamos aprender mais para frente, que o Pai e o Filho, eles são, em essência, apenas um. E aí ele diz, e ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos, mas também pelos de todo mundo, né? É aí que eu procuro sempre dizer, Jesus, ele é salvador de todo mundo. O seu sacrifício, ele surtiu um efeito para promover salvação a todo mundo. Agora, Senhor, ele só é Senhor de quem deseja ser servo. E como nós já falamos, né, nesses tópicos passados aqui, e seguir um caminho com ele de intimidade e comunhão, do qual de servo se tornará amigo e de amigo
se tornará irmão e automaticamente filho de Deus. No capítulo de número 3 aí, que fala os filhos de Deus, nós vamos entender que ele fala sobre a importância de nós valorizarmos o que nós temos. Olha aí, vede quão grande amor nos tem concedido o Pai. Isto fala de valorização, que fôssemos chamados filhos de Deus, por isso o mundo não nos conhece, porque não conhece a Ele. Amados, agora somos filhos de Deus, e ainda não é manifesto o que havemos de ser, mas sabemos, ou seja, pela fé, que quando Ele se manifestar, seremos semelhantes a Ele, porque assim como é, o veremos. E o 3 aqui ele fecha dizendo, desse texto é o último que eu quero ler aqui, no capítulo 3, ele diz: e qualquer que nele tem esta esperança, purifica-se a si mesmo, como também ele é puro. Então, aquele que pela fé já experimentou através deste convívio pessoal acerca de uma transformação na sua vida espiritual e no seu caráter, ele faz o quê? Continua se purificando, né? Ele continua se esforçando para crescer em Deus, para que a cada dia ele tenha uma comunhão e uma intimidade maior que ele. Isto fala de valorização. Lá no capítulo de número 4, ele fala sobre os falsos profetas, e ele deixa-nos claro acerca de um problema que a igreja estava enfrentando, e é um assunto que até nós vamos falar na próxima lição, porque o evangelho escrito por João foi o último evangelho a ser escrito. Então isto faz entender que os outros evangelhos eles já estavam inseridos, mas a igreja ainda precisava de algo a mais para se manter firme diante das adversidades, perseguições e os problemas que elas estavam enfrentando, que infelizmente estavam sufocando de alguma forma a sua fé. Dentre esses assuntos, ele fala sobre os falsos profetas que iriam se levantar, procurando, usar muitas vezes até a própria palavra para distorcer a própria palavra de Deus. Então ele diz: amados, não creiais em todo o espírito, mas provai se os espíritos são de Deus, porque já muitos falsos profetas se têm levantado no mundo. Nisto conhecereis o Espírito de Deus. Todo espírito que confessa que Jesus Cristo veio em carne é de Deus. Então, se alguma palavra que se levantar não tiver a base na regra de fé, que é a palavra de Deus, que foi deixada para nós como uma bússola, um guia, uma orientação para conhecermos a vida espiritual, então esse espírito, guarde isso, ele não provém de Deus. E o capítulo de número 5, que fala sobre a fé em Jesus e suas consequências, E aí, um dos versículos mais interessantes que eu vejo neste capítulo é o versículo de número 3 e 4, que primeiro diz: porque esta é a caridade ou o amor de Deus, que guardemos os seus mandamentos, e os seus mandamentos não são pesados, porque todo que é nascido de Deus vence o mundo, e esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Então aqui no capítulo 5, ele fala justamente sobre a fé, A fé que é o firme fundamento das coisas que nós esperamos, mais que nós não vemos, mas esperamos com convicção, porque sabemos, entendemos que a palavra de Deus, ela tem o poder de fazer com que coisas que hoje não estão em nossas mãos, coisas que nós não estamos vendo, se torne uma verdade sumária para a nossa vida. Está escrito, que sem fé é necessário agradar a Deus, pois aquele que se aproxima de Deus deve crer que Ele existe e que Ele é galardoador daqueles que o buscam. Então é necessário, se você se aproxima, é necessário que você creia em Deus, que você acredite que Ele verdadeiramente é galardoador daqueles que o buscam. E eu sempre procuro falar da carta do apóstolo Paulo aos Romanos, início da epístola, capítulo 1, versículo 5, 6,
Final da epístola, capítulo 16, versículo 26, ele diz que esta fé tem que ser acompanhada de obediência, uma fé acompanhada de atitude, do qual nós temos um exemplo clássico disso, que é a vida de Abraão, quando Deus diz: sai da tua terra, no meio da tua parentela, vai para uma terra que eu vou te mostrar, farei de ti uma bênção, aqueles que te abençoarem eu abençoarei, os que te amaldiçoarem eu amaldiçoarei. E tudo, diz a Bíblia, concernente o que Deus lhe prometeu, foi-lhe imputado por justiça, pelo fato de que Abraão acreditou em Deus. Vou ler aqui a conclusão para nós finalizarmos, que vai dizer: o discípulo João teve sua vida transformada a partir do momento que ouviu e entendeu o chamado do Senhor Jesus para ser seu discípulo, e conforme caminhava com Jesus, ele foi aprendendo, sendo corrigido e aperfeiçoado. Mais tarde, João se tornou um dos instrumentos do Espírito Santo na evangelização e na edificação da igreja, e que o mesmo Espírito continue operando hoje em cada membro do corpo de Cristo e nos fazendo agentes evangelizadores e edificadores para a glória de Deus. Então, o convívio, as experiências pessoais, a comunhão fez com que João se destacasse através desta vida de aproximação e de trajetória de caminhada com nosso Senhor Jesus Cristo. Deus abençoe a todos os irmãos e até uma próxima lição, querendo Deus.